Olá, tudo bem com você? Meu nome é Giancarlo e hoje eu vim aqui para começarmos a contar as histórias dos videogames da segunda geração. E para começarmos, vamos começar com o primeiro videogame da segunda geração, né? Que foi o Farshield Xenoef. E além de ser o primeiro videogame da segunda geração, ele também foi o primeiro videogame da história a usar fitas, né? A usar um modo de colocar jogos no videogame. Porque anteriormente, na primeira geração, você não podia colocar jogos no videogame, né? Você ficava limitado aos jogos que tinham só vamos dizer, na memória do aparelho, né? Então vamos contar um pouco da história do Channel F e de onde surgiu a ideia de usar cartuchos. Mas antes de começarmos, eu peço para você deixar o like para ajudar nós. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Estamos com 310 inscritos e compartilhe o vídeo em grupos de videogames para mais pessoas conhecer a história do Channel F, que é um console meio obscuro aqui no Brasil, né? Então é isso, vamos lá. Channel F, the one with all the fun. The Fairchild Video Entertainment System at your larger JCPenney. The home entertainment system that never gets old. Plug in a new video cart and change the fun. Play tic-tac-toe, shooting gallery, or just doodle. Switch video carts and play Desert Fox. Switch again, it's Blackjack. Or play the two built-in games, Pro Hockey or Tennis Champ. Channel F for fun. The Fairchild Video Entertainment System. Just $169.95. Video cart cartridges, $19.95 each. At your larger JCPenney. Em 1976, ano do lançamento do Channel F, ainda estava ocorrendo a época das cópias de Pong, que eram aquelas variações de Pong, como o telejogo, como o Lego Toast, né? Que já temos vídeos deles aqui no canal, né? E essa época ficou conhecido como a primeira geração de videogames. Nessa época, os videogames, eles tinham jogos mais simples, que eram colocados diretamente no circuito do aparelho, assim sendo impossível tirar ou adicionar qualquer jogo no aparelho. A gente não podia colocar novos jogos, né? Você ficava limitado àqueles jogos que você tinha no aparelho. No máximo, existiam pequenos cartuchinhos que simulavam a troca de jogo, mas na verdade serviu apenas para fechar uma placa do circuito do console, que acabava habilitando o jogo, né? Que já estava no console. A placa o cartucho só habilitava o jogo. Então podemos dizer que esse cartucho funcionava como uma chave seletora, né? Para começarmos a contar a história do Channel F, temos que voltar lá nos anos 60. Onde jogar boliche é uma atividade comum e popular. E os placares que mostravam as pontuações no boliche eram fabricados por uma empresa chamada AMF, que significava American Machine and Foundry. E essa empresa ela ficava instalada lá em Stafford, no estado de Connecticut, lá nos Estados Unidos. No final da década de 70, a AMF ela mudou parte de suas instalações para a Carolina do Norte. Em mudança, é difícil para todo mundo se adaptar rapidamente. Por isso, alguns funcionários tiveram que abandonar a AMF. E esses ex-funcionários que saíram por causa da mudança formaram outra empresa, que foi chamada de Apex Computer
comprometiam, que inicialmente produzia equipamentos eletrônicos, como caixas registradoras. A empresa ainda era muito pequena e tinha que concorrer com empresas gigantes naquele ramo. E por isso, para ela não falir, ela tinha que achar um mercado pouco explorado, né? Um mercado que não tivesse muita concorrência. E um cara chamado Wallace Kirchner, que é um ex-funcionário da AMF, que tinha saído naquela mudança e é atualmente funcionário da Apex, ele foi um dos primeiros a ver no mercado de games uma saída promissora para a empresa. E naquela época os games ainda estavam engatinhando. E naquela época os videogames tinham acabado de começar quase, porque é 1974 por aí. E o primeiro videogame lançado foi lançado em 72. Então ainda é um mercado pouco explorado, né? O Wallace, ele percebeu que se ao invés do videogame de um circuito dedicado a um jogo só, tivesse um processador que pudesse interpretar códigos diferentes, assim ele teria a maior possibilidade de ter jogos novos naquele aparelho. A Apex dobrou com a ideia do Wallace, e assim a empresa começou a produzir um console doméstico. O Wallace conhecia de hardware, mas a Apex teve que contratar mais um funcionário para a parte de software dos jogos. Esse cara que foi contratado se chamava Lawrence Haskell. E o Lawrence, já naquela época, já gostava de videogames. E em 1974, o Wallace e o Lawrence, eles começaram a construir o seu próprio videogame. E naquela altura, o videogame ele foi chamado de Raven, que é uma sigla que para o português vai ficar algo como entretenimento em vídeo de acesso remoto. No seu desenvolvimento, com o aumento de número de jogos, ficou visível a necessidade de uma forma mais prática para carregar os jogos na memória do videogame. E naquela época já existia algumas mídias, né, como disquetes e fitas magnéticas, mas essas soluções não eram muito práticas para um videogame doméstico. Tinha que ser alguma forma simples e fácil para o consumidor usar. Então a empresa Intel ela sugeriu que eles usassem EPROMs, que é um tipo de chip de memória, e as informações desse chip poderiam ser lidas por qualquer computador. O problema é achar uma forma de proteger o chip na hora em que ela foi usada pelo consumidor. Então é necessário construir um slot resistente que aguentasse várias trocas. O primeiro modelo de cartucho do videogame foi feito no improviso. Um dia o Wallace ele foi até uma loja chamada Radio Shack. É uma loja que vende todo tipo de tecnologia. E lá ele comprou algumas caixinhas de plástico preta. E ele conseguiu montar a placa com a Apple dentro dessa caixinha. E no console ele fez um encaixe do tamanho da caixinha para poder encaixar o chip com a Apple no console, né? E assim como com uma entrada, com um slot e uma caixinha, é menos perigoso de danificar a placa com a Apple e danificar os componentes do console. A Apex gostou da ideia, mas já foi avisando que não teria dinheiro suficiente para produzir aquilo
em uma maior escala, né? E por isso resolveu buscar um investidor que apostasse na ideia. E não foi fácil, porque naquela época as empresas não estavam interessadas em videogame. E também o futuro dos videogames não dava certo ainda, né? Podia nem existir mais videogames, né? Então as empresas já ficavam com o pé atrás, né? E eles mal tinham um protótipo também. Eles tinham um console cheio de fios pra todo lado. E tinha que dar muita imaginação pra ver um videogame lá, sabe? Após começar a apresentar o protótipo para empresas que fabricassem componentes eletrônicos, sendo uma delas a empresa Fairchild. E ela viu o protótipo com potencial. Ela aceitou o projeto e colocou um dos seus melhores engenheiros no projeto. Esse engenheiro era chamado de Jerry Larson. E ele foi encarregado de transformar aquele protótipo em videogame de verdade. Primeiramente, o Jerry ele tirou o processador da Intel e colocou uma da própria Fairchild. E aí que a Fairchild e a Intel eram rivais, né? E a outra grande mudança foi a troca de um teclado improvisado por um par de joysticks. A empolgação era tanta que eles planejavam vender 5 milhões de unidades. E até o nome do console foi mudado para Video Entertainment System, ou VES. Mas para não ser confundido com o videogame da Atari, que seria lançado daqui a poucos meses, eles tiveram que mudar esse nome. Então agora sim, o videogame passou a ser chamado de Fairchild Channel F. O único problema agora é os cartuchos. Afinal, como fazer para que os chips aguentem nas mãos do consumidor? Essa resposta foi encontrada por Nick Delford, que trabalhava com design industrial na Apex. Ele é responsável por deixar a funcionalidade, a aparência do produto mais amigável. A saída que ele usou foi usar Tech Tape, uma mídia que naquela época era muito popular e é usada para tocar músicas em rádios. É parecido como uma fita cassete. Então pegaram a inspiração da Tech Tape para fazer o cartucho do Channel F, né? Dando que tem uma grande semelhança com uma fita Tech Tape e um cartucho do Channel F. É muito semelhante. E por isso até que muitas pessoas chamam o videogame, né, de fita. Por causa eles confundem, né? Mas na verdade é cartucho, não é fita. Mas se você quiser chamar de fita, tanto faz, né? E com o projeto pronto em 1976, a Fairchild Semiconductor lança o Channel F com um preço naquela época de $169. É o primeiro passo da Fairchild no ramo de videogames, iniciando assim a segunda geração de videogames. Diferente dos seus concorrentes, o Channel F ele trazia um novo diferencial, né? Aquele grande diferencial. Os seus jogos não ficavam mais em circuitos dedicados que ficavam dentro do aparelho, mas em cartuchos
com rumos gravados. Além da novidade dos cartuchos, o Xeno F também é considerado o primeiro videogame a usar um processador com uma certa inteligência artificial, fazendo assim os jogadores poder competir contra a máquina. O Xeno F não chegou aqui no Brasil e não foi muito popular. Por isso temos a impressão que o Atari 2600 foi o primeiro videogame a usar cartuchos, porque ele foi o mais popular em todo mundo, né? E também foi o Atari 2600 que popularizou os cartuchos. Mesmo hoje, o Xeno F não é muito conhecido. Foi ele que começou a forma de como os videogames seriam e são até hoje, com a possibilidade de comprar e tocar jogos sem a necessidade de trocar de aparelho. Foram lançados para o Xeno F um total de 26 cartuchos, sendo cada um numerado de 1 a 26. Eles têm um estilo bem bonito, os cartuchos do Xeno F. Dependendo do cartucho, vinha 1, 2, 3 ou até 4 jogos. Claro que todos esses jogos eram bem simples, de acordo com a tecnologia daquela época. E uma curiosidade, também havia o cartucho de número 27, que continha o jogo Pac-Man. No cartucho do número 1 ao número 21, quem produziu foi a Fairchild, mas do 21 ao 26, quem produziu foi a Zircon, que comprou depois os direitos da Fairchild. A primeira versão do Xeno F tinha 2 controles, um alto-falante embutido no console. Seus controles são de formato cilíndrico, sendo confortáveis e funcionais. No começo, o Fairchild Xeno F fez bastante sucesso, mas esse sucesso só durou 1 ano. E a ideia do Xeno F levou aos concorrentes a fabricarem videogames ainda mais potentes, como a Atari e seu Atari 2600, que já utilizava cartuchos inspirados no Xeno F. Em 1979, a Zircon comprou os direitos da Fairchild e lançou no mercado o Fairchild Xeno F2, que tinha algumas poucas alterações do primeiro modelo, como o fato de os controles serem destacáveis do aparelho e também do som dele, do Fairchild Xeno F2, sair diretamente da TV, enquanto o do Fairchild Xeno F saía do próprio aparelho. Mesmo com a atualização do Fairchild Xeno F2, não foi suficiente para o Xeno F alcançar o sucesso que foi o Atari, né? Que dominava o mercado com grande vantagem. Mesmo com outros consoles da segunda geração, como o Odyssey 2, não foram afetados pelo Xeno F. E assim o Xeno F foi descontinuado em 1981, com aproximadamente 250 mil unidades vendidas, muito menos do que aqueles 5 milhões que eles tinham planejado vender. Além da Fairchild e da Zircon, o Xeno F foi licenciado para ser lançado em diversos países, com inúmeros modelos.
e fez algum sucesso na Alemanha, onde teve mais 20 jogos lançados exclusivamente lá na Alemanha. E o videogame alemão, né, com os 20 jogos, né, eles foram feitos por uma empresa chamada Saba. No mundo inteiro, o Brasil Destino F não foi um grande sucesso, mas teve um papel importante na história dos videogames. Ele moldou a forma de jogar videogame, a forma de pegar o cartucho. E até hoje em dia, DVD, o CD, ele moldou isso, dando a possibilidade de até hoje nós podemos jogar de jogos. E você já havia se perguntado qual foi o primeiro videogame a usar cartuchos? Já conhecia a história do Channel F? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, né? Ative o sininho de notificação. E assista os nossos outros vídeos, caso você não tenha assistido, né? Também se inscreva no canal do meu amigo Felipe, o canal dele tá aqui embaixo na descrição. Então é isso, até o próximo aí, tchau!